Estamos de volta com o Político, hoje entrevistando o candidato ao Senado, Fabrício Jurado, advogado, nascido em Porto Velho, que é filiado ao Partido Novo. O Partido Novo é composto aí, ele nasce exatamente junto à classe empresarial, a profissionais liberais, que estão aí cansados, assim como todos nós, da alta carga tributária que nós temos no Brasil. Apesar de termos uma alta carga tributária, ainda não é uma das maiores do mundo, né, Fabrício? O nosso grande problema é o que é feito com o imposto, né? Nós deixamos o bloco anterior falando a respeito do neoliberalismo. O Novo, eu sei que ele prega o Estado mínimo, a interferência mínima do Estado junto a setores, principalmente empresariais no país. Só que a gente tem um país onde a desigualdade é muito grande. Tem que haver uma distribuição de renda, uma redistribuição de renda, de forma a atender pelo menos aquela população que é totalmente desafortunada. Como é que vocês trabalham com isso? Qual que é a política de vocês? Vocês têm uma vertente social? Bem, na verdade, não é bem o Estado mínimo, a gente defende um Estado forte, né? O Brasil é um país extremamente fechado para o mundo, Alan. Nós temos um ranking de liberdade econômica, o Brasil está na posição 153, nós estamos atrás de Serra Leoa, que é um país na África, e na frente de uma posição do Afeganistão. Então, nós precisamos primeiro abrir o Brasil para o mundo, exportações e importações. Nós temos que seguir as economias que deram certo, estão dando certo, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, justamente para poder gerar emprego, deixar as pessoas empreender nesse país. Então, nós temos que seguir os modelos que deram certo. Você tem uma ideia? O Chile, que aqui o nosso vizinho está aqui ao lado, o PIB per capita do Chile é 60% maior do que o Brasil. O Brasil, nos últimos anos, teve aí entre 3 e 4 acordos comerciais com outros países. O Chile, 20. Então, nós precisamos abrir o país para o mundo. O Brasil é extremamente fechado, ninguém aguenta mais isso. Então, isso vai ajudar o quê? Aí as pessoas poderem empreender, gerar emprego. Então, acho que isso é o principal projeto social, seria esse, deixar. Outro ponto também interessante. Hoje no país nós temos mais de 90% das empresas são de pequenas e microempresas. Esses empresários são os verdadeiros empresários do Brasil, os pequenos. São responsáveis por gerar 70% dos empregos no Brasil. E essas empresas, 52% são empresas familiares. Então nós temos que ajudar esse pessoal a trabalhar, como eu já disse, desburocratizar o tanto de licença e taxas que nós precisamos para abrir uma empresa. Hoje no Brasil demora-se 79 dias, 80 dias para abrir uma empresa. Em países que, como eu já disse, de primeiro mundo, que estão dando certo, em 15 minutos você abre uma empresa pela internet. Então nós defendemos isso, essa liberdade econômica para deixar o país mais livre, deixar as pessoas trabalharem. Então acho que esse é um ponto fundamental. Você tinha falado de questão social. O Novo nós defendemos, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é um bom programa. O Bolsa Família é um programa que não custa tão caro, tem 15 milhões de beneficiários. O governo ele entrega dinheiro para as pessoas pegam esse dinheiro e usam para comprar comida, comprar roupa. É muito bom. Você imagina se o governo, ao invés de ter criado o Bolsa Família, tivesse construído aí supermercado, né, contratando caixa. Você imagina a confusão que não ia ser, né, o governo tomando conta desses empreendimentos, o tanto de corrupção que não ia ter. Então, nós achamos interessante entregar dinheiro para a população. Agora, nós precisamos comemorar o dia que o Bolsa Família começar diminuindo, né, o número de beneficiários e não aumentando, porque quer dizer que essas pessoas já vão estar inseridas no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Então, trazer as pessoas para o mercado de trabalho. Exato. Esse é um ponto seríssimo no Brasil hoje, que chama o mercado de trabalho, que está encolhendo cada vez mais. Nós conversamos agora, recente, a respeito do fechamento da Editora Abril, né, de ter 10 edições da Editora Abril que vão deixar de circular no país, em função da crise econômica que a gente está atravessando. Agora, deixando um pouco de lado essa questão nacional, queria focar contigo aqui em relação a Rondônia. Você, Fabrício Jurado, candidato ao Senado, tem propostas próprias para o estado de Rondônia? Alan, primeiro ponto é que o Novo nós defendemos de cara a redução de privilégios. Então,
Quando nós tivemos o nosso registro definido em 2015 pelo TSE, em 2016 nós passamos das primeiras eleições. Lançamos candidatos a vereadores apenas nas 5 maiores capitais e elegemos São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre. Esses vereadores foram eleitos, nós quase conseguimos fazer o segundo vereador em cada cidade dessa, sem coligação, que nós não coligamos. E esse pessoal já chegou cortando privilégios, então o Novo defende isso. Vou dar um exemplo, a Janaína Lima, lá em São Paulo, cortou metade de verba de gabinete, de 20 assessores, ela diminuiu para 8 assessores, abriu mão de carro oficial, motorista. Os 4 vereadores, no ano passado, economizaram mais de 4 milhões de reais. Então, o Novo, nós pregamos isso. Primeiro, todo mundo que foi eleito tem que já diminuir drasticamente os privilégios. Então, se eu for eleito senador da República pelo estado de Rondônia, a primeira coisa que eu vou fazer é já cortar esses privilégios. Você tem uma ideia, o senador da República saiu um ranking na Gazeta do Povo sobre os senadores que mais gastam. O Fernando Collor de Mello, ele gastou o ano passado, em média, só com assessores, R$550 mil por mês. Ele tem 86 assessores, quase 90 assessores. Então, assim, é um absurdo. Nós estamos até fazendo um estudo semana passada com os candidatos do Novo ao Senado, o que seria razoável para o senador da República poder cumprir o seu mandato, em número de assessores, tanto lá, né, em Brasília, como aqui no seu estado, né? E tem alguns exemplos, o senador Regufe tem 12 assessores. Mas vamos fazer aqui um exercício, Alan, se a gente cortar aí para 20 assessores, né, de 80 para 20 já é um corte absurdo, né? Então, significativo. Nós não temos noção ainda, mas nós vamos, no mínimo, cortar pela metade. Mas eu sei que a média é de mais ou menos 60 assessores. Então, primeira coisa é fazer isso, cortar esse monte de privilégio, porque não dá mais. A gente precisa, o político precisa dar o exemplo. Pra vocês terem uma ideia, o Congresso Nacional, o ano passado, custou aos cofres públicos 10 bilhões de reais. Por dia, 28 milhões. Eu até fiz uma pergunta, falei, 28 milhões, será que é por mês, que já é dinheiro pra caramba? Não, Alan, é por dia. 28 milhões hoje, amanhã 28 milhões. Então, assim, é um absurdo. A gente precisa cortar, então, os gastos políticos, tem que dar o exemplo. Vou dar outro exemplo aqui. A Câmara Federal, só com cafezinho, ano passado, gastaram 700 mil reais. A Presidência da República, o ano passado, só com a estrutura da presidência, gastou mais de 550 milhões de reais. A estrutura da Rainha da Inglaterra, da coroa britânica, foi de 350 milhões. Nós gastamos mais que a Rainha da Inglaterra. E aí veio uma série de coisas. Gastou-se 42 milhões só com flores de jardinagem, com carros oficiais federais e motorista, 1,6 bilhão. Não dá mais. Então, a primeira coisa é chegar lá em Brasília e dar o exemplo, cortar drasticamente esses privilégios. Uhum. Voltando agora um pouco para a questão local, eu defendo muito o agronegócio, Alan. Como eu já disse, meu pai foi pecuarista durante 40 anos, eu convivi muito em fazenda. Nossa fazenda aqui era no quilômetro 40. E nós sabemos o tanto que é difícil empreender, o tanto que é difícil quem quer empreender no agronegócio no campo, o tanto que é difícil. Então a gente precisa, eu vou focar muito nisso. Primeiro, regularização fundiária, a gente precisa trabalhar isso no Estado. O território de Rondônia, o Estado é muito novo, as pessoas até hoje não têm título definitivo da terra. Nós precisamos resolver isso, até também por causa dessas questões de conflitos no campo que está ocorrendo aqui. Inclusive, ocorreu aqui um tempo atrás, lá em Alvorada, semana passada lá em Guajará-Mirim, teve morte de um policial militar e de 2 invasores. Defendo muito também essa questão da gente, temos que criminalizar essas invasões de terras, que chegou a hora, não dá mais para permitir isso. Temos então que quem foi eleito tem que criar uma legislação então para tornar crime com penas duras, para acabar com essas invasões de terra. A reintegração também automática dessas invasões, né, de propriedades privadas. Hoje, infelizmente, quando propriedades privadas são invadidas, tem que se judicializar. Nós sabemos tanto que é difícil. Eu, como advogado, quando você entra com uma reintegração de posse no judiciário, o tanto que demora. Teve caso aqui em Rondônia que foi 10 anos. Tem um caso em São Paulo de 20 anos do produtor rural para conseguir a sua reintegração. E para as pessoas que não sabem também, não estou defendendo aqui grande, pequeno ou médio, mesmo porque a maioria das propriedades rurais aqui em Rondônia são pequenos produtores. Para falar a verdade, no Brasil, hoje nós temos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais no país e a grande, esmagadora maioria são de pequenos produtores rurais. A família, quem tem lá agricultura familiar, então a gente precisa focar para esse pessoal. Então, dar segurança e paz no campo para essas pessoas. Outro ponto também é o crédito rural,
É muito difícil hoje você conseguir dinheiro em banco, até porque você não tem título definitivo, então você não tem nem como dar nada em garantia. Mas mesmo assim é uma burocracia danada de documentação, os juros são muito altos, precisamos diminuir esses juros para deixar, então, empreender. Gosto também, a eletrificação rural, infelizmente ainda nos falta muita coisa para levar a eletrificação. Eu não falo da energia normal, né, o 110, uma energia de qualidade para poder fomentar a agroindústria. Quem quiser montar lá, por exemplo, uma indústria lá de queijo, ele precisa ter lá um transformador, então não tem essa energia de qualidade. Então a eletrificação rural é importantíssima para os produtores rurais. Então eu gosto muito desses pontos. Tecnologia, defendo muito a tecnologia. Hoje nós temos, né? Inclusive nessa questão de energia elétrica, aqui mesmo dentro de Porto Velho, na região rural aqui próxima, quando falta energia por determinado problema, as pessoas ficam 2 ou 3 dias sem energia em casa. Né? Alan, você permite, falando de energia, claro. Eu tenho um amigo que é de Jaci, Paraná, e está montando uma pousada, uma ecopousada, vai gerar 30 empregos para Jaci, Paraná, um lugar muito bonito, ecoturismo. Tem 2 anos que ele estava tentando mudar a energia do imóvel dele para um transformador, ele precisava de uma energia de qualidade. E agora que ele conseguiu, então ele ficou quase 2 anos brigando, né, com a Ceron para conseguir uma energia lá. Então, ou seja, já poderia estar gerando emprego, empreendendo, trazendo para aquele distrito. Então, ou seja, é muito difícil empreender no Brasil, a gente precisa mudar isso. A gente volta já no terceiro bloco com o Fabrício Jurado, candidato ao Senado pelo Partido Novo, aqui em Rondônia.